Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte, a segunda parte da nossa aula sobre Jürgen Habermas. Eu acredito que vocês já tenham feito as suas leituras e algumas discussões sobre o tema, e partindo daquilo que nós vimos na primeira parte dessa discussão, eu gostaria de exatamente continuar um pouco, avançar um pouco sobre a chamada ética do discurso proposta pelo autor e tentar focar basicamente nos dois grandes princípios que ele tenta elaborar, que são os chamados o princípio do discurso, não é? Que é o próprio princípio U, que é o princípio de universalização, e o também princípio D, que é o chamado princípio da ética do discurso. São dois princípios, digamos assim, que ele toma exatamente para tentar compor a sua teoria. Apenas para relembrá-los, não é? Habermas vem de uma vertente como um bom alemão, não é? Ele tem uma vasta literatura, conhecimentos sobre os filósofos, sociólogos e teóricos das ciências humanas alemães, e não apenas deles, obviamente, mas ele tem um grande pé, digamos assim, uma grande herança vinda de Kant. Então, quando nós falamos aqui nos princípios da ética do discurso, é exatamente porque Habermas tem essa pretensão de retomar um pouco Kant e retomar Kant na sua forma dialógica em vez da sua forma monológica. Se nós relembrarmos rapidamente Kant na fundamentação da metafísica dos costumes, não há? A aplicação, digamos assim, dos imperativos categóricos, as suas formulações, ela, segundo Habermas, se dava de uma forma monológica, exatamente por se tratar de um tipo de solipsismo transcendental, partiria do próprio indivíduo. Agora, Habermas acredita que ele poderia recolocar ou reposicionar essa forma principialista de pensar através do que ele chama da ética discursiva, e exatamente por isso nós saímos de uma esfera monológica, no seu entender, para uma esfera um pouco mais, para uma esfera dialógica, que é exatamente essa dimensão da justificação via reconhecimento discursivo. Isso é extremamente interessante porque isso mostra que Habermas não é apenas um kantiano, mas também devedor de outras vertentes e outras teorias, especialmente a filosofia da linguagem, não é? Algumas discussões sobre os atos, teoria dos atos de fala, toda uma discussão sobre a própria ideia de filosofia da linguagem. Você vê a própria ideia do Lebenswelt, do mundo da vida. O próprio Wittgenstein, por exemplo, trabalha a noção de Lebensform, não há? Então, há muitas correlações associações com as quais nós poderíamos utilizar ou fazer entre a teoria habermasiana da ética discursiva com outras correntes da filosofia, não apenas do ponto de vista da filosofia prática, mas muito também da filosofia da linguagem. Então, essa é uma grande característica do seu pensamento. A segunda característica que a gente viu também era uma ideia de romper com uma visão de uma razão meramente instrumental, em detrimento a uma razão em um sentido mais prático, exatamente uma razão dialógica, não é? Então, com base nisso, o Habermas chega, não é, a defender exatamente contra essa visão cientificizante, esse positivismo que as ciências têm. Contra isso, exatamente, ele coloca, não é, a sua proposta de um modelo de razão prática em termos comunicativos, ou seja, uma teoria discursiva com pretensões universalistas sobre a ética que poderia ser considerada a partir de dois princípios, o chamado princípio U, que é o princípio da universalização, e o princípio D, que é o princípio do discurso. Leio para vocês, isso está na obra da Consciência Moral e Agir Comunicativo, em relação ao princípio U, ou seja, o princípio da universalização. Lembre-se que ele é exatamente um herdeiro de Kant nesse ponto. Toda norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e os efeitos colaterais que presumivelmente resultam da sua observância universal para a satisfação dos interesses de todos os indivíduos para que a satisfação dos interesses de todos os indivíduos
possam ser aceitas sem coação e por todos os concernidos. Então vejam, essa visão universalista, não é? Esse princípio universalista é exatamente essa condição de possibilidade de uma ética objetiva, ou seja, Habermas é um cognitivista, ele vai fazer uma defesa do cognitivismo moral, defender exatamente contra teses emotivistas, a la Hayek, Stevenson, contra essas Stronson, contra essas visões, Stronson, uma visão fenomenológica, não é, da moral, contra essas visões não cognitivistas, Habermas se levanta exatamente propondo, não é, a ideia de uma ética universalista, uma ética com um peso de objetividade moral. Então, nós tiramos essa primeira lição. Vejam só, no segundo ponto, o princípio D, nós temos toda norma válida encontraria o assentimento de todos os concernidos se eles pudessem participar em termos de um discurso prático. Ou seja, se nós pudéssemos estabelecer exatamente a razão de um ponto de vista dialógico. Por isso que o princípio D é o princípio discursivo, porque parte exatamente da pressuposição que nós, via argumentação racional, conseguiríamos chegar a um acordo, não é? E a partir desse discurso prático, definir aquilo que nós consideraríamos como sendo correto ou incorreto dentro desse modelo formal habermasiano, não é? Então vejam, Habermas consegue então, primeiro, através do princípio U, resumir 3 ideias básicas da sua teoria. Primeiro, a condição cognitivista dos juízos morais. Como eu disse, a condição cognitivista dos juízos morais é defender a possibilidade de que esses juízos morais sejam tomados como proposições e que tais proposições são passíveis de verificabilidade em termos de verdade e falsidade. Então, essa é uma tese sobre juízos morais de um ponto de vista cognitivista, não é? Segundo ponto, a noção de uma aceitabilidade universal das normas, ou seja, uma ideia de universalização das normas que nós temos. E, por fim, um tipo de formalismo, que é muito conhecido também como um tipo de procedimento ou procedimentalismo de sua teoria em detrimento aos modelos de éticas materiais. Então, nós teríamos aqui 3 grandes pontos. Some-se a isso ainda o princípio D, cuja função, ou seja, o princípio discursivo, cuja função é tornar conscientes de que o princípio U, na sua condição de cognitivista, universalista e formalista, apenas exprimiria o conteúdo normativo de um processo de formação da vontade. Tais são os elementos centrais que compõem a base inicial da sua teoria, não é? Então, esses seriam os grandes pontos que nós teríamos aqui. O que eu gostaria de tratar, então, rapidamente nós poderíamos, então, desdobrar esses princípios, o princípio U e o princípio D, em 4 pontos que eu considero centrais dentro dessa defesa, não é? Primeiro, que nós trataríamos da tese, a tese habermasiana como uma tese deontológica. O que significa, basicamente, dizer que ela é uma tese deontológica? Se a gente pega a própria definição de deontologia como uma teoria do dever, não é? Nós teríamos, então, que, assim como Kant, Habermas também acredita que a grande questão no universo moral é definir aquilo que é certo ou errado em termos de uma teoria do dever. Então, é nesse sentido que, digamos assim, ele conclama a possibilidade de uma razão prática em um sentido forte, cujo fim da ação é uma ética do dever pelo dever. Então, essa dimensão deontológica, não é? Parece reforçar alguns traços da teoria kantiana em detrimento a visões do tipo, pensem do tipo utilitarista, por exemplo, não é? Cuja justificação da norma ou justificação da ação se dá a partir do fim que ela promove, maximização da felicidade. Vejam, um modelo deontológico não teria esse tipo de apelo a um fim da ação, mas sim um apelo à própria norma ou justificação da norma como sendo o mais relevante dentro desse cenário, não é? Então, a pergunta que nós colocaríamos nesses termos seria qual a validade moral das obrigações ou normas de conduta? E nós teríamos como uma espécie de tarefa da ética discursiva ou de qualquer modelo ético, não é? Oferecendo uma ideia de correção de normas
em analogia à ideia de verdade das proposições assertóricas, ou seja, nós teríamos que falar em termos de correto ou incorreto, ou seja, dizer quais normas são ou não são corretas, ou quais ações podem ser ou não consideradas corretas ou incorretas, assim como nós fazemos uma análise sobre a verdade das proposições assertóricas, em termos do que é verdadeiro ou falso. Então, essa relação, essa correlação verdadeiro ou falso, correto e incorreto, ela estaria exatamente correlacionada a essa tese mais robusta de uma deontologia, que é também, e esse é o segundo ponto, cognitivista, ou seja, as proposições normativas endossam um tipo de verdade moral. Só para a gente fazer uma contraposição aqui, não há? É interessante que as proposições normativas, enquanto elas determinam um tipo de verdade moral, nós temos no âmbito da epistemologia, por exemplo, as proposições assertóricas, não é? Ou seja, nós falamos sobre, acertamos, não é? Elaboramos determinadas proposições sobre o estado de coisas do mundo. Então, essa ideia de proposição assertórica nós trataríamos como um tipo de validade constatativa, ou seja, a gente faz uma constatação desse estado de coisas do mundo. Leio aqui para você, está na página 15. Então, a correção normativa é uma pretensão de validade análoga à pretensão de verdade. Então, vejam, a pretensão de validade de uma norma moral é equivalente à pretensão de verdade de uma proposição em termos epistemológicos, ou seja, uma proposição normativa quer ser, como aqui é dito, né, quer ser válida ou estar justificada da mesma forma que uma proposição assertórica quer ser considerada, nós precisamos verificá-la como sendo verdadeira ou falsa. Então essa é a grande questão. O que é interessante é porque isso é exatamente uma espécie de retomada das discussões kantianas, não é? Quando Kant coloca lá sobre o problema, sobre aquilo que podemos conhecer, não é? Proposições constatativas do tipo de conhecimento objetivo sobre o mundo, não é? Aquilo que nós podemos fazer, ou seja, proposições do tipo normativas, que trata exatamente da nossa condição de sociabilidade, e as nossas condições sobre aquilo que nós podemos julgar. Por exemplo, a crítica à faculdade do juízo com proposições expressivas, que são expressões estéticas, por exemplo, de uma dimensão subjetiva do agente. Então, vejam, se nós imaginarmos essas correlações, não é difícil entender por quê. Nós temos em Habermas uma tese deontológica de uma teoria do dever, afinal de contas, a principal ideia dele com a modelo de ética discursiva é defender uma justificação ou a validade de normas, validar normas que nós vamos considerar como moralmente válidas e, simultaneamente, como se tratam de proposições normativas com peso de verdade moral, tratá-las também como verdadeiras nesse sentido. Por fim, cabe ainda ressaltar, não é, que o princípio U ele é também uma ideia formalista, como eu acabei de dizer aqui, o procedimentalista. E isso é interessante por quê? Porque Kant já é interpretado por muitos autores, eu faço referência aqui ao próprio John Rawls, por exemplo, quando ele trata o imperativo categórico como um tipo de procedimento. Não é? Ou seja, ele seria, em tese, um procedimento de justificação. Isso é interessante porque nós teríamos aqui uma pequena divisão entre as teorias normativas que nós poderíamos fazer entre as chamadas éticas substantivas, ou seja, aquelas que definem a ação correta a partir daquilo que promove o bem, não é? Imaginem teses utilitaristas, não é? Que imaginam que a maximização da felicidade ou determinado fim pressuposto é algo que deva ser alcançado. Esse tipo de tese perfeccionista, não é? Ou um endosso de determinados valores como sendo os corretos, é exatamente determinar um conteúdo de uma concepção de bem, de algo como sendo bom, e que esse algo deveria ser, então, perseguido. Essa ética substantiva é uma ética que põe coloca uma espécie de conteúdo como fim da sua ação.
Em oposição a isso, nós temos os chamados modelos procedimentalistas. E os modelos procedimentalistas, apenas para citar três, não é? Nós podemos citar o próprio Kant, Habermas e o Rawls, com essas teses procedimentais, que é exatamente o que? Imaginarmos um procedimento de justificação a partir do qual nós teríamos a elaboração de princípios ou máximas que nós acordamos como sendo válidas de um ponto de vista universal. No caso de Kant, é muito claro a tese das formulações do imperativo categórico para chegar com uma espécie de procedimento, para se chegar a uma ideia de uma lei moral, não é que possa ser universal e necessário. No caso do Rawls, como nós já vimos em outras aulas, a discussão sobre a própria posição original, a partir de onde nós derivamos princípios de justiça, também uma ideia de procedimento. E no caso de Habermas, nós não ficamos em absoluto longe dessa tese procedimental, porque é exatamente o que? Imaginamos uma ética discursiva com dois princípios a partir dos quais nós construímos, digamos assim, determinados valores ou determinamos a validade de determinadas normas como sendo as mais acertadas ou como sendo as corretas. Então, também é um tipo de procedimento justificatório cujo resultado são esses princípios. Então, essa seria uma oposição entre modelos substantivos e modelos procedimentais na ética, não é? Como a gente viu aqui, as normas, pelo próprio princípio D, não é? As normas dependem de um acordo. Então, essa dependência de um acordo exige exatamente que é dentro desse acordo, a partir desse processo de justificação via consenso, nós chegamos exatamente a essa ideia de um conteúdo uma ideia de norma ou regra que irá definir exatamente aquilo que nós devemos ou não fazer. Por fim, eu gostaria apenas de chamar a atenção, então, a gente viu a tese cognitivista, deontológica, formalista e agora o princípio universalista, que é o próprio princípio U, que diz exatamente que todo princípio moral precisa ter um tipo de validade universal. E essa tese de ter uma validade universal, então, é exatamente imaginar que esse método do discurso prático, ou seja, o princípio U atrelado ao princípio D, chegaria, enquanto procedimento, como resultado, não é? A um tipo de validade de princípios morais de um ponto de vista universal. Então, essa é uma tese forte se nós quisermos imaginar a condição de universalizabilidade desses princípios. Isso é interessante por quê? Porque, no fundo, o Habermas quer exatamente, não é? Fazer um tipo de apelo a uma validade deontológica e cognitivista da ética, ou das éticas universalistas, cuja pretensão central é um tipo de objetividade moral. Ou seja, chegarmos a normas ou princípios morais que nós vamos considerar como sendo corretos em todos os contextos. Ou seja, nesse sentido, o peso da universalidade retira o caráter histórico, não é? E temporal, como sendo elementos determinantes para aquilo que nós colocaríamos como sendo a coisa certa a ser feita. E o grande ponto aqui do Habermas é exatamente dizer que as teses não cognitivistas possuem exatamente essa falha ou esse problema. Então, as éticas intuicionistas, por exemplo, também encontrariam um problema, primeiro, por ter um peso metafísico, então incorrer exatamente no outro lado, cair numa tese metafísica forte, e do outro lado as teses não cognitivistas, respaldadas especialmente por teorias decisionistas ou emotivistas, como Stevenson, para citar aqui, ou prescritivismo do próprio Hare, o modelo de fenomenologia do fato moral que o Strawson apresenta no seu texto sobre liberdade e ressentimento. Então, há uma série de teorias morais não cognitivistas, ou seja, anti-objetivistas da moral, que não acreditam na possibilidade de uma universalidade das regras morais. Contra essa visão, Habermas se levanta exatamente retomando Kant e propondo o modelo de uma ética universalista. Então, apenas para a gente retomar aqui e encerrar esse ponto, não é? Nós teríamos, então, a noção do princípio U em consonância ao princípio D, cujo resultado são 4 grandes elementos. O elemento deontológico de uma teoria do dever,
o elemento cognitivista, pois a gente fala em termos de verdade moral e a gente tenta evitar ao máximo, digamos assim, qualquer tipo de visão não cognitivista, ou seja, a gente não endossa teorias subjetivistas, exatamente porque o subjetivismo leva nem sequer a um tipo de relativismo moral, mas leva a um tipo de ceticismo em relação àquilo que é correto e incorreto. Não é? Então, contra isso, nós nos levantemos contra a tese deontológica, a tese cognitivista, a tese formalista, em detrimento das éticas substantivas, afinal de contas, o princípio U atrelado ao princípio D forma um tipo de procedimento de justificação dos princípios morais, e, por fim, um tipo de universalizabilidade desses princípios morais resultantes do procedimento. Então, são 4 grandes elementos dentro da teoria habermasiana. Eu acho que com isso a gente encerra esses grandes pontos, não é, da tese habermasiana de início, ou pelo menos do primeiro Habermas. Eu chamo a atenção apenas que Habermas é um autor que possui uma vasta bibliografia, escreve sobre os mais diferentes assuntos, e como ele ainda desenvolve muito da sua teoria, não é? Muitos pesquisadores costumam falar em primeiro Habermas, segundo Habermas, exatamente porque a teoria dele vai sofrendo algumas alterações, modificações, melhoramentos ao longo do tempo. No caso daquilo que a gente viu aqui, a gente pegou apenas a ideia central, não é? Do que nós poderíamos chamar aqui de primeiro Habermas, que ainda tem algumas aportes muito claros de uma vertente atrelada à escola de Frankfurt, de uma tentativa de revisar a filosofia moderna, revitalizar o ideal emancipatório, retomar Kant, etc. Então, nós vimos essa primeira visão habermasiana, digamos assim, a partir do consciência moral e giro comunicativo, mas eu sugiro para os interessados, não é que vocês podem, obviamente, ficar tão somente nessa discussão, que é uma ampla discussão já, mas vocês podem estender as suas discussões para outros terrenos, tais como, eu cito aqui, o direito e democracia entre faticidade e validade, que o Habermas desenvolve, né, uma grande teoria sobre o princípio da democracia a partir da década de 90, ele já vem desenvolvendo isso com o tempo. Também cito aqui algumas discussões que ele tem sobre naturalismo e religião, sobre eugenia, que é sobre a ideia do problema da natureza humana. Então, só para dizer para vocês que Habermas discute sobre vários elementos, sobre as dimensões sobre direitos humanos, etc. Então, Habermas é um autor extremamente completo nesses termos e complexo ao mesmo tempo, não é? O que a gente viu aqui é uma pequena pincelada daquilo que nós poderíamos entender como alguns dos elementos centrais da sua teoria, e eu espero que a gente pelo menos tenha deixado claro alguns pontos, não é? Ou um ponto de partida a partir do qual vocês poderão compreender um pouco mais da sua teoria. Então era isso. E espero que a gente se veja logo. Abraço a todos.